Estou aqui tremendo, ainda tentando processar o que aconteceu nas últimas 48 horas. Minhas mãos não conseguem parar de tremer quando penso na ligação que mudou tudo. A voz da minha sobrinha de 5 anos, Emily Johnson, ecoando no telefone. Tia Sarah, estou sozinha, estou morrendo de fome, socorro. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Nunca pensei que uma ligação de uma criança pudesse revelar algo tão perturbador sobre minha própria família. Nunca imaginei que ao correr para socorrer uma criança inocente, eu descobriria segredos que abalariam completamente minha visão sobre as pessoas que eu mais amava. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Eu estava no meu apartamento em Denver, Colorado, assistindo Netflix depois de um dia exaustivo no escritório de contabilidade onde trabalho. Era por volta das 10 da noite quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Falei meio sonolenta. Tia Sarah? A voz era fraca, chorosa, claramente de uma criança. Demorou alguns segundos para eu reconhecer. Era a Emily, filha da minha irmã mais velha, Jessica Johnson. Emily? Meu amor, você tá bem? Por que está ligando tão tarde? Meu coração já começou a acelerar. Uma criança de 5 anos não liga às 10 da noite a menos que algo esteja muito errado. Tia, eu estou sozinha em casa, estou com muito medo e estou morrendo de fome. A voz dela quebrou no final e eu podia ouvir soluços do outro lado da linha. Levantei num pulo do sofá. Emily, onde estão a mamãe e o papai? Não sei, eles saíram ontem de noite e não voltaram. Eu tô sozinha desde ontem. Ontem? Meu sangue gelou. Emily estava sozinha há mais de 24 horas? Querida, você consegue me dar o endereço da casa nova de vocês? Tia vai aí agora mesmo, está bem? Com a voz trêmula, ela conseguiu me dar o endereço. Era em Lakewood, cerca de 40 minutos do meu apartamento. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Durante todo o trajeto, meu celular tocou várias vezes. Eram ligações da Jessica, minha irmã. Mas eu estava tão preocupada com Emily que nem atendi. Só queria chegar logo lá. Quando cheguei na casa, era quase meia-noite. Era uma casa de 2 andares, bem arrumada por fora, num bairro residencial tranquilo. Toquei a campainha e ouvi passos rápidos descendo a escada. Emily abriu a porta e o que eu vi me partiu o coração. Ela estava de pijama sujo, cabelo despenteado, olhos vermelhos de tanto chorar. Assim que me viu, se jogou nos meus braços. Tia Sarah, você veio! Ela soluçou contra o meu peito. Entrei na casa e o que eu vi me deixou chocada. A sala estava uma bagunça. Pratos sujos espalhados pela mesa de centro, roupas jogadas pelo sofá e um cheiro estranho no ar. Não era exatamente de sujeira, mas de abandono. Emily, me conta o que aconteceu. Onde estão a mamãe e o papai? Eles saíram ontem à noite. A mamãe disse que iam numa festa importante e que eu tinha que ser uma boa menina e ficar quietinha. Disse que voltariam cedo, mas eles não voltaram. Meu coração disparou. Jessica deixou uma criança de 5 anos sozinha a noite toda. Isso não fazia sentido. Minha irmã sempre foi meio irresponsável, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Você comeu alguma coisa hoje? Perguntei, levando Emily para a cozinha. Só biscoito. Não consigo alcançar as coisas na geladeira e não sei usar o fogão, ela disse baixinho, como se tivesse vergonha. Abri a geladeira e fiquei ainda mais perplexa. Estava praticamente vazia. Só tinha umas garrafas de cerveja, alguns iogurtes vencidos e um pote de mostarda. Na despensa, apenas algumas coisas básicas, biscoitos, macarrão instantâneo, umas latas de milho. Meu amor, a tia vai fazer um lanchinho para você, está bem? Consegui improvisar um sanduíche com o que tinha e dei para Emily, que devorou como se não comesse há dias. Enquanto ela comia, foi explorando a casa discretamente. Queria entender a situação antes de tomar qualquer decisão. O que encontrei me deixou cada vez mais preocupada. No andar de cima, o quarto principal estava uma bagunça. A cama desmanchada, roupas jogadas pelo sofá e um encheio estranho no ar. Não era exatamente de sujeira, mas de abandono. No banheiro encontrei várias receitas médicas em nome da Jessica, antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos pesados.
mas o que mais me chamou a atenção foi o quarto de Emily. Era pequenininho, com uma cama de solteiro, alguns brinquedos espalhados, mas havia algo errado. As cortinas estavam rasgadas, havia umas manchas estranhas na parede e a janela tinha uma tranca por fora. Por fora, como se fosse para impedir alguém de sair. Voltei para a cozinha onde Emily tinha terminado de comer e estava encostada na mesa, claramente exausta. Emily, a tia quer fazer umas perguntinhas para você, pode ser? É importante que você me conte a verdade. Ela balançou a cabecinha que sim. A mamãe e o papai saem muito à noite e deixam você sozinha? Emily olhou para baixo e ficou quieta por um tempo. Depois sussurrou. Às vezes. Quantas vezes, mais ou menos? Não sei contar direito, mas muitas. A mamãe sempre diz que é segredo nosso e que eu não posso contar para ninguém, senão ela fica muito brava. Meu estômago embrulhou. Jessica estava usando uma criança de 5 anos como refém emocional, fazendo Emily se sentir culpada por algo que não era culpa dela. E quando eles saem, você fica trancada no quarto? Emily hesitou, depois fez que sim com a cabeça. A mamãe diz que é para eu ficar segura, mas eu fico com medo e com fome, e às vezes faço xixi na roupa porque não consigo sair para ir no banheiro. Pronto. Aquilo foi a gota d'água. Não era apenas negligência, era abuso infantil. Minha própria irmã estava abusando psicologicamente da própria filha. Peguei Emily no colo. Você quer vir dormir na casa da tia hoje? Amanhã a gente resolve tudo isso. Os olhinhos dela brilharam. Posso mesmo? Claro que pode. Vamos pegar algumas roupinhas suas e vamos embora. Enquanto Emily escolhia algumas roupas e brinquedos, meu telefone não parava de tocar. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Agora ela estava preocupada? Onde estava essa preocupação quando deixou a filha sozinha por mais de 24 horas? Finalmente atendi. Sara, graças a Deus. Onde você tá? A voz da Jéssica estava alterada, meio enrolada. Estou na sua casa, Jéssica. Vim buscar Emily depois que ela me ligou desesperada, sozinha, com fome. Ah, é que rolou uma situação inesperada. O Michael teve uns problemas no trabalho e a gente teve que resolver umas coisas, mas já estamos voltando. Jéssica, Emily tá sozinha desde ontem à noite. Ontem à noite. Uma criança de 5 anos. Ah, para de drama, Sara. Ela tá bem, não tá? Sempre fui independente também quando era criança. Independente? Uma criança de 5 anos trancada no quarto, passando fome. Isso não era independência, isso era abandono. Jéssica, Emily vai dormir na minha casa hoje. Amanhã a gente conversa. Ei, peraí. Você não pode simplesmente levar minha filha assim. Não tô levando, tô protegendo. Se você se importasse tanto, estaria aqui cuidando dela em vez de estar em festa por aí. Sara, você não entende. As coisas estão complicadas aqui em casa. O Michael perdeu o emprego e a gente tá meio... E o que isso tem a ver com abandonar uma criança? Houve um silêncio do outro lado da linha. A gente conversa amanhã, Jéssica. Emily tá comigo e tá segura. Boa noite. Desliguei o telefone. Emily apareceu na sala com uma mochilinha rosa nas costas, segurando um ursinho de pelúcia surrado. Pronta, tia Sara. Saímos da casa e durante todo o trajeto até meu apartamento, Emily dormiu no banco de trás. Olhava pelo retrovisor e via aquela criancinha exausta, e meu coração doía. Como minha própria irmã chegou a esse ponto? Jéssica sempre foi a filha preferida dos nossos pais. Ela era a bonita, a popular, a que sempre conseguia tudo o que queria. Eu era a irmã mais nova, a responsável, a que sempre cuidava de tudo enquanto Jéssica aproveitava a vida. Mesmo depois que nossos pais morreram num acidente de carro há 3 anos, eu continuei sendo a irmã que resolvia os problemas. Ajudei Jéssica financeiramente quando ela e Michael estavam com dificuldades, emprestei dinheiro que nunca foi devolvido. Sempre que precisavam de alguma coisa, me ligavam. Mas nunca, nunca imaginei que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Nunca imaginei que minha irmã fosse capaz de abandonar a própria filha.
Quando chegamos no meu apartamento, preparei um banho quente para Emily, dei uma das minhas camisetas velhas para ela usar como pijama e a coloquei na minha cama. Ela adormeceu em poucos minutos, provavelmente a primeira noite tranquila que tinha há semanas. Eu fiquei na sala, olhando pela janela, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Minha sobrinha, uma criança inocente de 5 anos, tinha passado por algo que nenhuma criança deveria passar. E eu nem fazia ideia. Quantas outras vezes isso tinha acontecido? Quantas outras noites Emily ficou sozinha, com medo, com fome, trancada no próprio quarto? E eu, que sempre me achei uma boa tia, nem desconfiava de nada. Foi nesse momento que decidi. Não ia deixar isso passar em branco. Emily merecia coisa melhor. Merecia uma família que realmente se importasse com ela, que a protegesse, que nunca deixasse ela passar por isso de novo. E se Jessica e Michael não eram capazes de ser esses pais, então alguém teria que tomar uma atitude. Mesmo que isso significasse confrontar a minha própria família, mesmo que descobrir verdades que eu preferia não saber. Porque naquela noite, olhando Emily dormir tranquila pela primeira vez em muito tempo, eu percebi que às vezes proteger quem a gente ama significa tomar as decisões mais difíceis da nossa vida. E eu estava pronta para tomar essas decisões, não importa o que custasse. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Acordei no dia seguinte com Emily me balançando devagarzinho. Tia Sara, posso tomar café da manhã? Ela perguntou com a voz ainda meio sonolenta. Olhei para o relógio, 6:30 da manhã. Uma criança de 5 anos acordando cedo, porque provavelmente estava acostumada a ficar com fome? Meu coração apertou de novo. Claro que pode, meu amor. O que você gosta de comer no café da manhã? Os olhinhos dela brilharam como se eu tivesse oferecido o mundo. Posso escolher? Pode escolher tudo o que quiser. Fomos para a cozinha e comecei a preparar panquecas, ovos mexidos, torradas, suco de laranja. Emily ficou sentada na bancada, balançando as perninhas, observando tudo com uma atenção que me partia o coração. Ela como se ela nunca tivesse visto alguém preparando um café da manhã de verdade. Tia, na casa da mamãe eu só como biscoito de manhã, quando tem biscoito. Quando tem biscoito? E quando não tem? Aí eu espero. Às vezes a mamãe compra, às vezes não. Respirei fundo, tentando manter a calma. Como assim uma criança fica sem café da manhã porque às vezes tem, às vezes não? Enquanto Emily comia, e comia com um apetite que mostrava claramente que ela não estava se alimentando direito, meu telefone começou a tocar. Jessica, Jessica, Jessica. Agora ela estava preocupada? Onde estava essa preocupação quando deixou a filha sozinha por mais de 24 horas? Finalmente atendi. Sara, graças a Deus, onde você está? Que coisas? Jessica, a gente precisa conversar seriamente sobre o que está acontecendo. Não está acontecendo nada demais, Sara. Você está exagerando. Emily é uma criança forte e independente. Jessica, ela tem 5 anos. 5 anos. Ela não pode ser independente. Ela precisa de cuidado, de proteção. Houve um silêncio do outro lado. Depois, ouvi uma voz masculina ao fundo, o Michael, dizendo algo que não consegui entender. Sara, olha, a gente vai aí buscar ela daqui a pouco, tá bem? Não. A palavra saiu da minha boca antes mesmo que eu pensasse. Como assim, não? Eu disse não, Jessica. Emily não vai voltar para casa enquanto vocês não me explicarem direito o que está acontecendo e enquanto eu não tiver certeza de que ela vai estar segura. Você perdeu a cabeça? Você não pode ficar com minha filha. Posso sim, e vou ficar. Se vocês querem Emily de volta, vocês vêm aqui e a gente conversa como adultos responsáveis. E Jessica, venham sóbrios. Desliguei o telefone. Emily me olhava com os olhinhos arregalados. A mamãe tá brava comigo? Ela perguntou baixinho. Meu coração quebrou de novo.
Uma criança de 5 anos achando que a culpa era dela. Não, meu amor, a mamãe não tá brava com você. Às vezes, os adultos ficam confusos e precisam conversar para resolver as coisas. Você não fez nada errado, tá bem? Ela fez que sim com a cabecinha, mas eu via que não estava totalmente convencida. Depois do café, liguei para o meu trabalho e avisei que não iria no dia. Precisava ficar com Emily e, principalmente, precisava descobrir a extensão real da situação antes de tomar qualquer decisão. Emily, você gostaria de desenhar um pouquinho enquanto a tia cuida de umas coisas? Posso desenhar? Na casa da mamãe não posso, porque ela fica brava se eu risco o papel. Peguei papel sulfite, lápis de cor, canetinha, tudo que tinha em casa. Emily se instalou na mesa da sala e começou a desenhar com uma concentração adorável. Enquanto ela desenhava, aproveitei para fazer umas pesquisas no Google sobre negligência infantil, sinais de abuso, procedimentos legais. Não era especialista no assunto, mas precisava me informar. O que li me deixou ainda mais preocupada. Emily apresentava vários sinais clássicos: medo excessivo de desagradar adultos, comportamento mais maduro que a idade, ansiedade de separação, problemas alimentares, coisas que eu notava, mas não sabia interpretar. Por volta das 10 da manhã, ouvi a campainha. Olhei pela janela e vi Jessica e Michael chegando. Jessica estava com uma aparência terrível. Cabelo despenteado, roupas amarotadas, olheiras fundas. Michael não estava muito melhor. Atendi a porta, mas não os convidei para entrar. Onde está Emily? Foi a primeira coisa que Jessica disse. Tá aqui, tá bem cuidada, bem alimentada e segura. Agora quero que vocês me expliquem o que diabo está acontecendo. Sarah, olha, a gente sei que pode ter parecido meio irresponsável, mas a situação está complicada. Eu perdi o emprego há 2 meses, as contas estão atrasadas e a gente está tentando arranjar umas oportunidades. Que oportunidades exigem que vocês abandonem uma criança de 5 anos por 2 dias seguidos? Jessica olhou para Michael, depois para mim. Não foram 2 dias, Sarah, você está exagerando. Jessica, Emily me ligou quinta à noite dizendo que estava sozinha desde quarta. Agora é sexta de manhã e vocês estão chegando agora. Façam as contas. Silêncio. Olha, Sarah, a situação realmente está difícil. A gente tem feito umas coisas que talvez não sejam as melhores, mas é temporário. É só até a gente se acertar. Que coisas? Jessica deu uma cotovelada nele, mas ele continuou. A gente tem conhecido umas pessoas que oferecem oportunidades de trabalho, mas às vezes precisa viajar, ficar fora uns dias. Minha mente começou a conectar pontos que eu não queria conectar. Que tipo de oportunidades? Silêncio. Que tipo de oportunidades? Repeti mais alto. Sarah, você não vai entender, Jessica murmurou. Tentem me explicar. Michael respirou fundo. Transporte. A gente transporta mercadorias para outras cidades. Paga bem, mas às vezes demora uns dias. Mercadorias, transporte, viagens de vários dias, dinheiro rápido. Meu estômago embrulhou quando eu entendi o que eles estavam falando. Vocês estão traficando! Jessica tentou negar, mas a expressão dela me disse tudo. Meu Deus do céu, Jessica! Vocês estão traficando e deixando Emily sozinha para vocês poderem viajar transportando drogas? Sarah, abaixa a voz! Jessica olhou nervosa para os lados. Eu vou abaixar nada. Vocês perderam completamente a noção. Completamente. E Emily? Vocês pensaram na Emily? Se vocês forem presos, se acontecer alguma coisa com vocês, e se alguém descobrir onde vocês moram? E se os caras que vocês estão devendo dinheiro vierem atrás de vocês? A expressão de Jessica mudou. Como você sabe que a gente deve dinheiro? Porque eu não sou idiota, Jessica. Vocês perderam o emprego, devem aluguel, não têm comida em casa, mas de repente aparecem com oportunidade de dinheiro fácil transportando mercadorias? Vocês se enfiaram com agiotas, não se enfiaram? Silêncio de novo. Jessica, me olha nos olhos e me fala a verdade.
Vocês devem dinheiro para traficantes. Ela começou a chorar. Sarah, a situação saiu do controle. O Michael perdeu o emprego, a gente gastou todas as economias, depois começamos a pegar empréstimos e, quando não conseguimos mais pagar, eles ofereceram trabalho para vocês como pagamento da dívida. Jessica fez que sim com a cabeça, chorando. E enquanto isso, Emily fica sozinha, trancada, passando fome, porque vocês estão correndo o país transportando drogas para pagar dívida com criminosos. Michael tentou se justificar. A gente não tinha escolha, Sarah. Eles disseram que se a gente não pagasse, não tinha escolha. A escolha era não se meter nessa merda desde o começo. A escolha era pedir ajuda para a família. A escolha era vender as coisas, se mudar para um lugar mais barato e arranjar qualquer emprego honesto. Você acha que a gente não tentou? Jessica gritou de volta. Você acha que foi fácil chegar nesse ponto? Não, Jessica. Eu sei que não foi fácil. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Explicar para uma criança de 5 anos por que os pais dela estão na cadeia. Ou pior, por que os pais dela apareceram mortos em algum lugar porque se meteram com gente errada. Emily apareceu na porta da sala, segurando o desenho que tinha feito. Era um desenho de uma casinha com 3 pessoas. Ela, uma mulher que devia ser eu, e escrito com letra trêmula, Tia Sala é boazinha. Tia, por que todo mundo está gritando? Ela perguntou com os olhinhos cheios de lágrimas. Jessica tentou se aproximar. Jessica, não! Gritei, colocando Emily atrás de mim. Não chegue perto dela até vocês resolverem essa bagunça. Mas, Sarah, ela é minha filha. Ela é uma criança, e vocês não estão em condições de cuidar de uma criança. Vocês estão em perigo. Emily está em perigo. Foi nesse momento que tudo clareou na minha mente. Não era só negligência, não era só irresponsabilidade. Era muito pior. Emily estava vivendo numa casa onde os pais estavam envolvidos com tráfico de drogas, devendo dinheiro para criminosos, deixando ela sozinha para viajar em trabalhos ilegais. Vocês vão sair da minha casa agora. Falei com uma calma que não estava sentindo. E vocês não vão voltar até resolverem essa situação. Completamente. Sarah! Não. Acabou. Emily fica comigo até vocês saírem dessa vida. E se vocês não saírem, Emily fica comigo para sempre. Você não pode. Posso sim e vou. E se vocês tentarem me impedir, eu ligo para a polícia agora mesmo e conto tudo. Jessica e Michael saíram. Mas antes de ir embora, Jessica se virou para mim. Sarah, você não entende. Eles disseram que se a gente não fizer mais alguns trabalhos, não quero saber. Jessica, resolvam isso, ou percam Emily para sempre. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. Emily me olhava sem entender nada. Tia, eu vou ficar com você? Peguei ela no colo. Vai ficar com a tia o tempo que precisar, meu amor. A tia vai cuidar de você. E naquele momento, olhando para aquela criancinha inocente no meio de uma situação tão suja, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais só uma tia preocupada. Eu tinha me tornado a única barreira entre Emily e um mundo muito perigoso. E eu faria qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. 2 semanas se passaram desde que Emily veio morar comigo. 2 semanas que mudaram completamente minha rotina, mas também trouxeram uma alegria que eu não esperava. Ver Emily acordando todos os dias com um sorriso, comendo direito, brincando, sendo criança, era reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Reconfortante porque ela estava segura. Assustador, porque cada dia que passava, mais eu percebia o quanto aquela criança tinha sofrido. Tia Sarah, na escola hoje, a professora disse que a gente vai fazer uma apresentação para os pais. Emily disse enquanto comíamos o jantar. Eu tinha conseguido uma vaga para ela numa escola perto do meu apartamento. Que legal! E o que vocês vão apresentar? Uma música sobre família. Mas eu posso dizer que você é minha família agora? O coração apertou. Emily, o mamãe e o papai são sua família também. Mas eles não cuidam de mim como você cuida. Como responder isso para uma criança de 5 anos? Como explicar que às vezes os pais não conseguem cuidar dos filhos como deveriam? Olha, meu amor, às vezes os adultos passam por problemas difíceis e ficam confusos. Isso não significa que eles não amam você. Mas por que eles me deixavam sozinha, com medo? Porque eles estavam perdidos, Emily.
Mas a tia tá aqui agora e você não vai ficar sozinha nunca mais, tá bem? Ela sorriu e continuou comendo. Mas eu sabia que a situação não podia continuar assim indefinidamente. Precisava formalizar alguma coisa, procurar ajuda legal, entender meus direitos. Tinha marcado uma consulta com um advogado especializado em direito familiar para a semana seguinte. Também tinha ligado para o conselho tutelar para entender os procedimentos. Não podia simplesmente ficar com a Emily sem documentação legal. Era sexta-feira à noite quando o pesadelo recomeçou. Emily estava dormindo e eu estava organizando a papelada para levar no advogado quando ouvi um barulho estranho no corredor do prédio. Passos pesados, vozes baixas. Olhei pelo olho mágico e senti meu sangue gelar. Havia 2 homens no corredor, claramente procurando apartamentos, conferindo números nas portas. Não eram moradores do prédio, eu conhecia todos os vizinhos. Um deles era alto, tatuado, com cara de poucos amigos. O outro mais baixo, mas com uma postura intimidadora. Eles pararam bem na frente da minha porta e começaram a sussurrar entre si. Corri para o quarto onde Emily dormia e gentilmente a balancei para acordá-la. Emily, meu amor, acorda devagarzinho. Tia, o que foi? Ela disse sonolenta. A gente vai brincar de um jogo, está bem? Um jogo de ficar bem quietinha. Você consegue ficar bem quietinha para tia? Ela fez que sim, com a cabeça ainda meio confusa. Peguei ela no colo e fomos para o banheiro, o cômodo mais afastado da porta de entrada. Tranquei a porta do banheiro, sentamos na banheira e eu sussurrei no ouvido dela. Vamos ficar aqui quietinhas por um tempinho, como se fôssemos espiãs secretas, tá bem? Emily assentiu, entrando na brincadeira sem entender a gravidade da situação. Do banheiro conseguia ouvir vozes no corredor. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era ameaçador. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que Emily pudesse ouvir. De repente, tocaram a campainha. Não era uma tocada normal, educada. Eram várias tocadas insistentes, agressivas. Emily me olhou assustada. Coloquei o dedo na boca pedindo silêncio e ela entendeu imediatamente. As tocadas pararam, mas logo em seguida começaram batidas na porta. Batidas fortes, que faziam a porta tremer. Sarah Williams! Abre essa porta! Uma voz grave gritou do corredor. Meu sangue gelou. Como eles sabiam meu nome completo? Como eles me encontraram? Sabemos que você está aí dentro e sabemos que a menina está com você! Emily começou a tremer. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ela percebia o perigo. Abracei ela mais forte. Sarah! Você se meteu numa coisa que não é da sua conta. A menina não é problema seu. Eles continuaram batendo na porta por mais alguns minutos. Depois tudo ficou silencioso. Mas eu sabia que eles não tinham ido embora. Criminosos não desistem assim fácil. Esperei mais de 1 hora no banheiro com Emily antes de ousar sair. Ela tinha adormecido no meu colo, coitadinha, exausta pelo medo. Consegui colocá-la na cama sem acordá-la e fiquei a noite toda na sala, olhando pela janela, atenta a qualquer movimento estranho. No sábado de manhã, meu telefone tocou bem cedo, número desconhecido. Atendi com o coração na boca. Alô? Sarah Williams? Quem está falando? Alguém que tem interesse na menina que você está escondendo. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Emily Johnson, 5 anos, cabelo castanho, mora com você há 2 semanas. Como eles sabiam de tantos detalhes? Estavam me vigiando? O que vocês querem? Queremos que você pare de se meter onde não foi chamada. Os pais da menina têm umas dívidas com a gente, e a menina é nossa garantia de que eles vão pagar. Meu estômago embrulhou. Emily era uma garantia, um seguro de vida de 5 anos. Vocês estão falando de uma criança. Estamos falando de negócios. Os pais dela nos devem $50.000, e enquanto não pagarem, a menina fica no meio. $50.000? Jessica e Michael se enfiaram numa dívida de $50.000 com criminosos. Olha aqui, Sarah Williams, você parece uma mulher inteligente. Não se meta nessa história. Devolve a menina para os pais dela e esquece que isso aconteceu. Senão, você também vai virar parte do problema. E se eu não devolver? Houve uma risada sinistra do outro lado da linha.
Você não vai querer descobrir. A gente sabe onde você mora, onde você trabalha, onde você faz compras. A gente sabe sua rotina, Sarah Williams. E a gente sabe que você se importa muito com aquela menina. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela ou com você. A linha ficou muda. Eles tinham desligado. Corri para o quarto onde Emily estava acordando, espreguiçando, linda e inocente, sem ideia nenhuma do perigo que estava correndo. Bom dia, tia Sarah. Bom dia, meu amor. Que tal a gente fazer uma viagem hoje? Uma viagem? Para onde? Para a casa da vovó Mary. Menti. Não íamos para lugar nenhum específico. Íamos fugir. Minha avó Mary havia morrido há 5 anos, mas Emily não sabia disso. Precisava de uma desculpa simples que não assustasse ela. Arrumei uma mala rapidamente, com roupas básicas para nós duas, alguns brinquedos de Emily, documentos importantes e todo o dinheiro que tinha em casa. Não era muito, cerca de $800, mas teria que servir por enquanto. Saímos do prédio pela garagem, evitando a entrada principal. Durante todo o trajeto até o carro, olhei para todos os lados, procurando algo suspeito. Dirigimos por mais de 2 horas até chegar numa cidadezinha chamada Estes Park, nas montanhas do Colorado. Longe o suficiente de Denver para nos dar algum tempo, mas perto o suficiente para eu conseguir voltar se precisasse resolver alguma coisa. Encontrei um motel simples, paguei em dinheiro, usei um nome falso. O atendente nem perguntou documentos. Claramente não era o tipo de lugar que se preocupava muito com burocracias. Tia, onde está a casa da vovó Mary? Emily perguntou quando entramos no quarto. A vovó Mary está viajando, meu amor, então a gente vai ficar nesse hotel até ela voltar. Vai ser uma aventura. Emily aceitou a explicação com a facilidade típica de criança. Para ela, dormir num motel mesmo era uma aventura. Mas para mim era um pesadelo. Eu tinha virado fugitiva. Tinha que esconder uma criança de criminosos que a queriam usar como moeda de troca numa dívida de $50 mil. Liguei para Jessica do telefone do motel. Alô? Sarah, graças a Deus. Onde você está? Uns caras apareceram aqui procurando Emily. Eu sei, eles também apareceram na minha casa. Sarah, eu não sabia que eles iam atrás de você. Eu juro que não sabia. Jessica, eles disseram que Emily é garantia de vocês pagarem a dívida. $50 mil, Jessica. Como vocês chegaram a dever $50 mil? Silêncio do outro lado. Jessica, como vocês devem $50 mil para traficantes? Sarah, começou pequeno. A gente pegou um empréstimo de 5 mil para pagar o aluguel atrasado, mas os juros, e quando não conseguimos pagar, eles ofereceram mais dinheiro com juros ainda maiores. E trabalhos transportando coisas, mas alguns deram errado. A polícia interceptou uma carga, e eles disseram que o prejuízo era nossa responsabilidade. E agora vocês devem $50 mil e eles querem Emily como garantia. Sarah, eles disseram que se a gente não pagar em 1 mês, eles vão vender ela. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Vender. Eles estavam falando de vender uma criança de 5 anos. Vender para quem, Jessica? Eu não sei. Eles não explicaram. Mas, Sarah, não são pessoas que fazem brincadeira. Se eles disseram que vão fazer alguma coisa... Tráfico humano. Era disso que estávamos falando. Jessica e Michael se tinham envolvido com uma rede de tráfico humano e agora Emily estava no meio. Onde estão vocês agora? A gente saiu de casa. Estamos escondidos também. Sarah, eles disseram que se a gente não pagar em 1 mês, eles vão atrás de toda a família. Que família? Você, Sarah. Eles sabem que você é minha irmã. Sabem onde você trabalha, onde você mora. Disseram que se Emily não aparecer, você vai pagar no lugar dela. Olhei para Emily, que estava sentada na cama assistindo desenho na TV, completamente alheia ao pesadelo que estava vivendo. Tia, posso comer pipoca? Pode, meu amor. E enquanto preparava pipoca para ela no micro-ondas do motel, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não íamos mais fugir. Íamos lutar. Mas para lutar, eu precisaria de ajuda profissional, ajuda de pessoas que sabiam como lidar com criminosos.
Era hora de parar de tentar resolver isso sozinha. Era hora de ir para a polícia. No domingo de manhã, acordei com Emily me balançando suavemente. Tia Sarah, o homem da TV disse que é domingo. Na casa da mamãe, domingo é dia de panqueca. Olhei para ela, tão inocente, tão confiante de que eu ia resolver tudo. Como explicar para uma criança de 5 anos que talvez nunca mais houvesse domingos normais com panquecas? Claro, meu amor. Vamos ver se o restaurante aqui perto faz panquecas? Enquanto Emily tomava banho, liguei para o número da polícia. Não o 911. Isso seria emergência. Precisava falar com alguém especializado, alguém que soubesse lidar com situações como essa. Departamento de Polícia de Denver, como posso ajudar? Olá, eu preciso falar com alguém sobre tráfico de pessoas e ameaças a uma criança. Houve uma pausa do outro lado. Senhora, a senhora gostaria de fazer uma denúncia formal? Sim, mas é complicado. Eu tô com a criança, estamos escondidos também e... Senhora, a senhora pode vir até a nossa delegacia? Temos uma unidade especializada em crimes contra crianças. Não posso ir aí. Eles sabem onde eu moro, sabem minha rotina. Se me virem indo na polícia... A senhora está em perigo imediato? Olhei para Emily cantarolando no banheiro. Não sei. Talvez. Eles deram um prazo até hoje. Senhora, vou transferir a senhora para o detetive Martinez. Ele pode orientá-la melhor. Alguns minutos depois, uma voz masculina, calma e profissional. Detetive Carlos Martinez, Unidade de Crimes contra Crianças. Com quem estou? Sarah Williams. Eu tô com minha sobrinha de 5 anos, Emily Johnson. Os pais dela se envolveram com traficantes, devem $50 mil e agora os criminosos querem usar Emily como garantia. Ou pior. Senhora Williams, onde vocês estão agora? Num motel em Estes Park. Fugi na sexta-feira porque eles apareceram no meu apartamento. Entendi. A senhora pode me contar a história completa, desde o começo? Passei os próximos 30 minutos contando tudo. A ligação de Emily, a descoberta da negligência, o envolvimento dos pais com drogas, as ameaças, a fuga. Detetive Martinez me ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Senhora Williams, a senhora tem certeza que quer se envolver nisso? Porque uma vez que abrir um processo oficial, não tem volta. Os pais de Emily podem ser presos. Emily pode ter que ir para um lar adotivo temporário enquanto investigamos. E a senhora também pode estar em perigo. Detetive, eles disseram que vão vender uma criança de 5 anos se não receberem o dinheiro. Claro que eu tenho certeza. Está bem. Vou mandar 2 agentes buscarem vocês em Estes Park. Não saiam do motel. Não atendam porta para ninguém que não se identifique como polícia com distintivo. Entendeu? Entendi. E senhora Williams, a senhora fez a coisa certa. Desliguei o telefone e Emily saiu do banheiro, cabelo molhado, sorriso no rosto. Tia, agora vamos comer panqueca? Vamos sim, meu amor, mas antes uns amigos da tia vão vir aqui conversar com a gente. Que amigos? Policiais, pessoas boas que ajudam crianças. O rostinho dela mudou imediatamente. Eu fiz alguma coisa errada? Meu coração apertou. Que vida Emily tinha tido para aos 5 anos já ter medo de polícia? Não, Emily, você não fez nada errado. Nunca fez nada errado. Os policiais vão ajudar a gente a ficar seguras. Fomos tomar café no restaurante do motel. Emily estava mais quieta que o normal, claramente preocupada com a chegada dos policiais. Tentei manter a conversa normal, mas via que ela estava apreensiva. Por volta das 2 da tarde, bateram na porta do quarto. 3 batidas firmes, profissionais. Polícia de Denver, Detetive Martinez e Detetive Rodrigues. Olhei pelo olho de mágico. 2 homens de terno, distintivos visíveis. Abri a porta. Detetive Martinez era um homem de uns 45 anos, hispânico com um rosto gentil, mas sério. Detetive Rodrigues era mais jovem, também hispânico, mais alto. Senhora Williams? Sou eu. Esta é Emily? Martinez se agachou para ficar na altura dela. Oi, Emily. Eu sou Carlos. Você se importa se eu conversar um pouquinho com você e sua tia?
Emily se escondeu atrás de mim, mas fez que não com a cabeça. Os detetives entraram no quarto. Martini sentou numa cadeira, Rodrigues ficou de pé perto da janela, claramente verificando os arredores. Emily, você sabe por que sua tia trouxe você para cá? Emily olhou para mim, depois para ele. Porque uns homens maus estavam procurando a gente. E você sabe por que eles estavam procurando? Não. Martinez olhou para mim. Senhora Williams, vou precisar que a senhora conte tudo novamente, mas na frente de Emily. Ela precisa entender o que está acontecendo, no nível que uma criança consegue entender. Respirei fundo. Emily, lembra que a mamãe e o papai estavam saindo muito de casa e deixando você sozinha? Ela fez que sim com a cabecinha. Eles estavam fazendo coisas erradas para conseguir dinheiro, coisas que são contra a lei. E agora pessoas más querem machucar nossa família por causa disso. A mamãe e o papai vão para a cadeia? Ela perguntou com os olhinhos arregalados. Martinez respondeu por mim. Emily, nós vamos tentar ajudar toda a sua família, mas primeiro precisamos ter certeza de que você está segura. Rodrigues se aproximou. Senhora Williams, preciso informá-la de que Jessica e Michael Johnson foram presos hoje de manhã. Meu coração parou. Presos? Foram pegos numa operação da DEA transportando 20 quilos de heroína na fronteira com o Novo México. Estão sendo indiciados por tráfico federal. Emily não entendeu todas as palavras, mas entendeu o tom. Começou a chorar. Quer dizer que a mamãe e o papai não vão mais voltar? Martinez a pegou no colo com uma gentileza surpreendente. Emily, seus pais fizeram escolhas ruins, mas isso não tem nada a ver com você. Você é uma menina muito boa, e não é culpa sua. Mas onde eu vou morar agora? Foi a pergunta que eu mais temia. Martinez olhou para mim. Senhora Williams, a senhora gostaria de requerer a guarda temporária de Emily? Claro. Sim, é claro que sim. Entenda que isso vai significar investigações, visitas de assistentes sociais, processos legais e, principalmente, vai significar que a senhora pode continuar sendo alvo dos criminosos que estavam atrás de Emily. Rodrigues complementou. Porque mesmo com os pais presos, a dívida ainda existe e eles ainda podem considerar Emily como garantia. O que vocês podem fazer para protegê-la? Podemos incluir vocês no programa de proteção a testemunhas temporário, mas isso significaria mudar de identidade, se mudar para outro estado, começar uma vida completamente nova. Olhei para Emily, que estava ouvindo tudo sem entender completamente, mas percebendo a gravidade da situação. E se eu não aceitar a proteção? Então vocês vão ter que viver com medo constante. Esses criminosos não esquecem dívidas de $50.000. Emily começou a chorar mais forte. Tia Sarah, eu não quero que você tenha problemas por causa de mim. Peguei ela no colo. Emily, ouça, tia. Você nunca é problema. Você é a coisa mais preciosa que aconteceu na minha vida e a tia vai proteger você não importa o que acontecer. Martinez fez umas anotações. Senhora Williams, vamos precisar voltar para Denver hoje. Temos que fazer alguns procedimentos legais e vocês precisam ficar numa casa segura até decidirmos o próximo passo. Casa segura? Um local protegido onde vocês podem ficar enquanto processamos a situação. Emily vai precisar falar com uma psicóloga infantil. Vocês duas vão ter que dar depoimentos formais e vamos trabalhar no caso contra os criminosos que ameaçaram vocês. Durante a volta para Denver, Emily dormiu no banco de trás da viatura policial. Rodrigues dirigia. Martinez ia comigo no banco da frente. Detetive, posso perguntar uma coisa? Claro. Que chance Emily tem de ter uma vida normal depois de tudo isso? Ele suspirou. Senhora Williams, crianças são mais resilientes do que a gente imagina. Emily é nova, ela pode se recuperar, mas vai depender muito da estabilidade que ela tiver daqui para frente. E se eu aceitar a proteção a testemunhas? Vocês teriam uma vida segura, mas completamente diferente. Novos nomes, nova cidade, novos documentos. A senhora teria que deixar tudo para trás. Trabalho, amigos, sua vida toda. E se eu não aceitar? Então vocês vão ter que viver olhando por cima do ombro para o resto da vida. Criminosos como esses têm memória longa. Olhei pelo retrovisor para Emily dormindo. Tão pequena,
tão frágil, tão dependente de mim para tomar a decisão certa. Detetive, se eu aceitar a proteção, Emily pode esquecer tudo isso e ter uma infância normal? É possível. Longe daqui, com uma nova identidade, numa cidade pequena onde vocês possam recomeçar? Sim, é possível. E Jessica e Michael? Vão pegar pelo menos 15 anos de prisão federal, talvez mais, dependendo de quanto cooperarem com nossa investigação dos traficantes. 15 anos. Emily teria 20 anos quando os pais saíssem da prisão, se saíssem. Eles podem ter visitas? No programa de proteção, não. Emily teria que cortar todos os laços com a vida anterior, incluindo os pais. Foi como um soco no estômago. Emily perderia os pais para sempre. Mesmo que eles fossem pais ruins, negligentes, criminosos, ainda eram os pais dela. Detetive, existe alguma alternativa? Existe. Vocês ficam aqui, em Denver, com proteção policial limitada. Emily fica com a senhora, mas mantém algum contato com os pais na prisão, e vocês vivem com o risco constante dos criminosos voltarem atrás de vocês. 2 opções. Ambas significavam que Emily perderia algo importante. Na primeira, ela perderia os pais para sempre, mas ganharia segurança e a chance de uma vida normal. Na segunda, ela manteria algum laço com os pais, mas viveria com medo e trauma constantes. Chegamos na casa segura, uma casa comum num bairro residencial, mas com seguranças disfarçados e equipamentos de monitoramento. Emily acordou quando paramos. Tia, onde estamos? Numa casa especial, meu amor, onde vamos ficar uns dias enquanto decidimos o que fazer. Entramos na casa. Era simples, mas confortável. 2 quartos, sala, cozinha. Tudo o que precisávamos. Martinez se despediu. Senhora Williams, a senhora tem 48 horas para decidir sobre o programa de proteção. Depois disso, as opções ficam mais limitadas. Entendi. Depois que eles saíram, preparei o jantar para Emily. Ela comeu em silêncio, claramente processando tudo o que tinha acontecido. Tia. Sim, meu amor. A mamãe e o papai fizeram coisas muito ruins? Sim, Emily. Muito ruins. Eles não me amam? A pergunta me destroçou. Como explicar para uma criança que às vezes os pais amam, mas não sabem como demonstrar? Que às vezes o amor não é suficiente para superar as próprias fraquezas? Eles te amam, Emily, mas eles estão muito perdidos e fizeram escolhas que machucaram muita gente, incluindo você. E agora eu só tenho você? Agora você tem alguém que vai fazer de tudo para cuidar de você direito. Alguém que nunca vai deixar você sozinha, com medo ou com fome. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Tia, se a gente mudar de nome e de cidade, eu posso escolher meu nome novo? Meu coração apertou. Uma criança de 5 anos pensando em trocar de identidade como se fosse algo normal. Se for preciso mudar, sim, você pode escolher. Eu quero ser Emily Sarah. Emily Sarah? Porque eu gosto do meu nome, mas quero ter seu nome também, para todo mundo saber que a gente é família de verdade. E foi nesse momento que eu percebi que não havia escolha real. Emily já tinha perdido tudo, os pais, a casa, a vida que conhecia. A única coisa que ela ainda tinha era a certeza de que eu ia protegê-la. E se protegê-la significasse desaparecer do mapa e começar tudo de novo, então era isso que íamos fazer. Emily Sarah é um nome lindo, disse, abraçando ela forte. Então a gente vai mudar de nome? A gente vai fazer o que for preciso para ficar seguras, juntas. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu soube exatamente qual seria a minha decisão. Na segunda-feira de manhã, Emily acordou gritando. Corri para o quarto e a encontrei sentada na cama, suando, tremendo, olhos abertos de terror. Emily, que foi, meu amor? Tia, eu sonhei que os homens maus levaram você embora e eu fiquei sozinha de novo, ela soluçou, se jogando nos meus braços. Abracei ela forte, sentindo meu coração partir. Aquela criança tinha passado por trauma demais para a idade dela. Pesadelos eram apenas o começo das sequelas que tudo isso deixaria. Foi só um sonho, Emily. A tia tá aqui, tá segura. Promete que não vai me deixar? Prometo.
Mas enquanto consolava Emily, minha mente estava processando a conversa que tivera com um detetive Martinez na noite anterior. Ele me tinha ligado com informações que mudavam tudo. Senhora Williams, temos boas e más notícias. As boas, conseguimos identificar a rede criminosa. É uma operação grande, com ramificações em vários estados. A prisão dos pais de Emily vai ajudar muito na investigação. E as más notícias? A rede é maior do que pensávamos e mais perigosa. Temos informações de que eles já ordenaram a eliminação de todas as pontas soltas relacionadas ao caso dos Johnson. Pontas soltas? Era assim que eles me viam, uma ponta solta que precisava ser eliminada. Depois do café da manhã, recebemos a visita da assistente social Margaret Thompson, uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, jeito maternal, mas profissional. Emily, querida, posso conversar um pouquinho com você? Emily se escondeu atrás de mim. Só se a tia Sarah ficar junto. Claro que pode ficar. Eu só quero entender como você está se sentindo com tudo o que está acontecendo. Margaret tinha uma técnica suave, fazendo Emily desenhar enquanto conversavam. Os desenhos revelavam muito. Casas escuras com portas trancadas, figuras pequenas sozinhas, homens grandes e ameaçadores. Emily, você tem medo de alguma coisa? Tenho medo de ficar sozinha de novo. Tenho medo dos homens maus e tenho medo que a tia Sarah vá embora, como a mamãe e o papai foram. Margaret fez anotações. Depois me puxou para um canto. Senhora Williams, Emily apresenta sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático. Vai precisar de acompanhamento psicológico intensivo. Ela vai se recuperar? Com o ambiente certo, estabilidade e muito cuidado, sim, crianças são resilientes, mas vai tomar tempo. Quanto tempo? Anos. E dependendo das decisões que vocês tomarem agora, pode ser mais ou menos tempo. No meio da tarde, tivemos uma visita inesperada. Detetive Martinez chegou com cara preocupada. Senhora Williams, temos um problema. Que tipo de problema? Jessica Johnson pediu para falar com a senhora. Tá na prisão federal, mas disse que tem informações importantes sobre a segurança de Emily. Informações sobre Emily? Ela alega saber de ameaças específicas que ainda não revelou para nós. Disse que só fala se puder conversar com a senhora primeiro. Olhei para Emily, que estava brincando com bonecas na sala. Ela não pode simplesmente contar para vocês? Aparentemente não confia na gente, só confia na senhora. 2 horas depois, estava num presídio federal, numa sala de visita e separada por um vidro grosso, falando com minha irmã através de um telefone. Jéssica estava irreconhecível, uniforme laranja, cabelo sem corte, olheiras fundas, magra demais, parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Sarah, obrigada por vir. O que você tem para me contar, Jéssica? Como Emily está? Traumatizada, com pesadelos, com medo. Exatamente como você esperaria que uma criança ficasse depois de tudo que vocês fizeram. Jéssica começou a chorar. Sarah, eu nunca quis que chegasse a esse ponto, nunca. Mas chegou. Agora, me conta o que você sabe. Sarah, a dívida não é só nossa. O Michael, ele fez outras coisas que eu não sabia. Que outras coisas? Ele usou Emily. Meu sangue gelou. Usou como? Para transportar coisas, pequenas, dentro da mochila dela, nos brinquedos dela. Quando eles mandavam a gente buscar material em outras cidades, ele levava a Emily junto e colocava drogas escondidas nas coisas dela. Senti vontade de vomitar. Por quê? Porque criança não desperta suspeita. Família com criança passando pela fronteira entre estados não é revistada. Jéssica, você sabia disso? Descobri na semana passada, e foi quando entendi que Emily não era só garantia de dívida, ela era cúmplice involuntária. Ela pode identificar rotas, caras, lugares. O que você está querendo dizer? Sarah, a dívida não é só nossa. O Michael, ele fez outras coisas que eu não sabia. Que outras coisas? Ele usou Emily. O mundo girou. Emily não era apenas uma criança ameaçada por estar no meio de uma dívida. Era uma testemunha que podia comprometer operações criminosas inteiras.
Quantas vezes vocês levaram Emily nessas viagens? Pelo menos 6 vezes nos últimos meses, para Las Vegas, Phoenix, Albuquerque. E ela viu rostos, ouviu conversas? Sarah, Emily é uma criança esperta, ela presta atenção em tudo. E eles sabem disso. Saí da prisão em estado de choque. Detetive Martinez me esperava no estacionamento. E então, o que ela disse? Contei tudo. Ele ficou pálido. Senhora Williams, isso muda completamente a situação. Emily não é só uma vítima colateral, ela é uma testemunha-chave. O que isso significa? Significa que a proteção que oferecemos não é mais opcional, é obrigatória. E se eu recusar? Não pode recusar. Agora é questão de segurança nacional. Emily viu operações de uma rede de tráfico internacional. Se ela cair nas mãos erradas... Não precisou completar a frase. Quando voltamos para casa segura, Emily estava na cozinha com a agente que cuidava dela, fazendo biscoitos. Tão normal, tão inocente, sem ideia de que era uma das pessoas mais procuradas do país. Tia Sarah, olha, eu fiz biscoitinhos para você. Peguei ela no colo e abracei forte. Como explicar para uma criança de 5 anos que ela tinha informações na cabeça que podiam derrubar criminosos em vários estados? Tia Sarah, a tia precisa fazer uma pergunta importante. Que pergunta? Você lembra das viagens que você fazia com o papai, quando vocês iam para outras cidades? O rostinho dela ficou sério. Lembro. Você lembra dos lugares onde vocês paravam, das pessoas que vocês encontravam? Lembro de alguns lugares. Por quê, tia? Detetive Martinez se aproximou devagar. Emily, você é muito inteligente. E como você é inteligente, você lembrar dessas coisas pode ajudar a gente a prender os homens maus que ameaçaram você. Posso ajudar a prender eles? Pode. Mas para isso, você e a tia Sarah vão ter que ir morar num lugar bem longe onde eles nunca possam encontrar vocês. Tia, se a gente for morar longe, os homens maus não vão mais me achar? Não vão mais te achar nunca. E você vai ficar comigo para sempre? Vou ficar com você para sempre. Então, eu quero ajudar a prender os homens maus. Foi assim, com a simplicidade de uma criança de 5 anos, que a nossa decisão foi tomada. Naquela noite, depois que Emily dormiu, tive uma longa conversa com os agentes federais responsáveis pelo programa de proteção. Senhora Williams, vocês vão receber novas identidades completas. Emily vai virar Emma Sullivan, a senhora vai virar Sandra Sullivan. Vocês vão morar numa cidade pequena no Oregon, longe de tudo. E o trabalho? Vamos arranjar um emprego para a senhora numa empresa que colabora conosco, contabilidade, como a senhora já faz. Emma vai estudar numa escola pública pequena, ambiente seguro. Por quanto tempo? Para sempre, senhora Williams. Vocês não podem mais voltar a ser Sarah e Emily. E se Emily quiser saber a verdade um dia sobre o que aconteceu? Quando fizer 18 anos, vamos explicar tudo em detalhes. Mas até lá, ela precisa acreditar que vocês são mãe e filha que se mudaram para recomeçar a vida. Olhei para o quarto onde Emily dormia. Minha sobrinha, que em poucos dias se tornaria minha filha oficialmente, que perderia o próprio nome, a própria história, mas ganharia a segurança e a chance de uma vida normal. Quando partimos? Amanhã na noite. Um avião particular vai levar vocês para Portland. De lá, uma van as levará para a cidade final. Posso levar algumas coisas de Emily, brinquedos, roupas? Nada que possa ser rastreado. Emma Sullivan vai começar do zero. Na manhã seguinte, Emily, ainda Emily por mais algumas horas, acordou animada. Tia Sarah, hoje é o dia da aventura? Hoje é o dia da nossa nova vida, meu amor. Passamos o dia preparando Emily psicologicamente para a mudança, explicando que ela teria um nome novo, uma escola nova, uma casa nova, mas que a coisa mais importante, nosso amor, nunca ia mudar. Tia, na cidade nova, posso ter um cachorrinho? Pode ter um cachorrinho. E posso aprender a andar de bicicleta? Pode aprender tudo o que quiser. E os pesadelos vão parar? Essa pergunta me pegou desprevenida. Com o tempo, Emily. Com o tempo, os pesadelos vão embora. E a mamãe e o papai vão ficar bem na cadeia?
Era a pergunta mais difícil. Eles vão ficar seguros na cadeia. E um dia, quando você for grande, você pode decidir se quer mandar cartas para eles. Você acha que eles sentem saudade de mim? Tenho certeza que sentem, Emily. Tenho certeza que eles se arrependem muito de tudo o que fizeram. À tarde, tivemos nossa última sessão com Margaret Thompson. Emily, como você está se sentindo sobre a mudança? Eu estou um pouco com medo, mas também animada. A tia Sarah disse que onde vamos morar é bonito e seguro. E você se sente segura com sua tia? Ela não é só minha tia, ela é minha mãe de coração. Margaret sorriu. Mãe de coração, que lindo! Depois que Emily foi brincar, Margaret conversou comigo pela última vez. Senhora Williams, Emily está se adaptando melhor do que esperávamos. Ela tem uma resiliência impressionante. Ela vai superar tudo isso? Com amor, estabilidade e paciência, sim. A senhora está fazendo a coisa mais corajosa que alguém pode fazer por uma criança. Às vezes tenho medo de não ser suficiente. O amor que vocês têm uma pela outra é mais que suficiente. Às 8 da noite, um carro preto chegou para nos buscar. Emily estava com uma mochilinha pequena. As únicas coisas que podia levar eram algumas roupas básicas e um ursinho de pelúcia novo que haviam comprado para ela. Tia, quer dizer, mamãe Sandra, você está pronta para nossa aventura? Estou pronta, Emma. Estou pronta para tudo. Entramos no carro. Enquanto saíamos da casa segura, Emily segurou minha mão. Mamãe Sandra. Sim, Emma? Eu te amo. Eu também te amo, minha filha. E foi assim que Sarah Williams e Emily Johnson deixaram de existir para sempre e Sandra e Emma Sullivan começaram sua jornada para uma vida completamente nova. Mamãe Sandra, o Max aprendeu a buscar a bolinha! Emma gritou do quintal, correndo em direção à casa com o nosso Golden Retriever de 3 meses nos calcanhares. Olhei pela janela da cozinha da nossa casa em Bend, Oregon, e sorri. Emma estava radiante, cabelo ao vento, rindo quando Max tentava pular nela. 6 meses atrás, essa mesma criança acordava gritando de pesadelos todas as noites. Que ótimo, meu amor! Vem cá que o almoço está pronto! Nossa nova vida em Bend era tudo o que eu não sabia que estávamos procurando. Uma cidade pequena de 95 mil habitantes, cercada por montanhas, com ar puro e pessoas gentis que não faziam muitas perguntas sobre 2 mulheres que apareceram do nada. Emily se adaptou à escola pública local com uma facilidade que me surpreendia todos os dias. Fez amigos rápido, especialmente uma menina chamada Katie Chen, filha de imigrantes chineses que também entendiam o que era recomeçar em um lugar novo. Quanto a mim, consegui um emprego numa firma de contabilidade pequena, mas próspera. Meu chefe, Robert Martinez, sem parentesco com o detetive, era um homem de 60 anos que dirigia a empresa há 30. Quando expliquei que éramos uma mãe solteira com a filha recomeçando após um divórcio difícil, ele não fez mais perguntas e me deu uma oportunidade. A história que construímos era simples. Sandra Sullivan, divorciada de um relacionamento abusivo, se mudara para o Oregon com a filha Emma para começar uma nova vida longe do ex-marido. Era uma história comum o suficiente para não chamar a atenção, mas específica o suficiente para explicar por que evitávamos falar muito sobre o passado. Mamãe, depois do almoço, posso ir na casa da Kate? A mãe dela vai ensinar a gente a fazer dumplings. Claro que pode, mas primeiro termina de comer. Observei Emma comendo com apetite. Que contraste com aquela criança subnutrida que encontrara 6 meses atrás. Agora ela havia crescido alguns centímetros, ganhado peso saudável e, principalmente, recuperado a alegria natural de uma criança de 5 anos. Os pesadelos ainda vinham ocasionalmente, mas com muito menos frequência. Doutora Patricia Evans, a psicóloga infantil que a acompanhava e que sabia nossa história real, disse que era progresso excepcional. Emily está processando o trauma de forma muito saudável. O ambiente estável e seguro que você proporcionou está permitindo que ela cure naturalmente. Depois do almoço, caminhamos até a casa dos Chen, uma família adorável que nos acolheu na comunidade. Liu Chen trabalhava como engenheiro numa empresa de energia renovável, e sua esposa, Mei,
Era professora de mandarim na universidade local. Sandra, como vai? May nos recebeu com um sorriso caloroso. As meninas estão ansiosas para a aula de culinária? Obrigada por incluir Emma. Ela adora aprender coisas novas. May baixou a voz enquanto Emma e Kate corriam para a cozinha. Emily mencionou que vocês vieram de Denver. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás. Foi a melhor decisão que já tomei, respondi honestamente. E era verdade. Apesar de todas as circunstâncias que nos trouxeram até ali, apesar da dor de perder nossa identidade anterior, esta nova vida era exatamente o que Emma precisava. Por volta das 5 da tarde, meu telefone especial tocou. Era um número que apenas os agentes federais tinham. Meu coração disparou imediatamente. Sandra Sullivan? Oi, Sandra. É o agente Williams. Era o agente que coordenava nossa proteção. Como vocês estão? Estamos bem. Muito bem, na verdade. Por que está ligando? Tenho novidades sobre o caso. Boas novidades. Respirei fundo. Estou ouvindo. A rede foi completamente desmantelada. 18 prisões em 6 estados. O testemunho de Emma foi fundamental para conectar as operações. Eles não vão mais atrás de vocês. Senti as pernas bambearem. Tem certeza? Absoluta. Os líderes da organização pegaram prisão perpétua. Os membros menores fizeram acordos e estão dando informações sobre outras redes. Vocês estão completamente seguras. Isso significa que podemos voltar a ser Sarah e Emily Johnson? Houve uma pausa. Tecnicamente, sim. Vocês podem reassumir as identidades anteriores se quiserem. Se quiserem. As palavras ecoaram na minha mente. Agente Williams, e se não quisermos? Como assim? E se estivermos felizes sendo Sandra e Emma Sullivan? E se não quisermos voltar à vida anterior? Isso não é comum, Sandra. A maioria das pessoas no programa quer voltar para casa assim que é seguro. Mas é possível escolher ficar? Sim, é possível. As identidades de vocês se tornariam permanentes oficialmente, mas você precisa entender. Isso significa cortar laços com a vida anterior para sempre, definitivamente. Para sempre. Nunca mais seria Sarah Williams, a contadora solteira de Denver. Nunca mais Emma seria Emily Johnson, a criança traumatizada e negligenciada que morava nos fundos da casa da avó. Posso pensar a respeito? Claro, mas, Sandra, posso perguntar por que consideraria ficar? Olhei pela janela para nossa vizinhança tranquila, onde Emma estava brincando no quintal dos Chen, rindo alto, sendo apenas uma criança normal. Porque aqui Emma tem a infância que ela merece. Aqui ela é apenas uma criança feliz, não uma vítima de trauma. Aqui nós somos uma família real. Entendo. Você tem 2 semanas para decidir. Quando Emma voltou para casa no final da tarde, estava radiante de alegria. Mamãe, aprendi a fazer dumplings e a May disse que posso chamar ela de vovó May. E eles vão nos ensinar a plantar um jardim no nosso quintal. Vovó May? Emma tinha encontrado a figura de avó que Jessica nunca conseguiu ser para ela. Que maravilha, meu amor! Mamãe, posso fazer uma pergunta? Sempre pode. Eu gosto muito daqui. A gente pode ficar para sempre? Por que pergunta isso, Emma? Porque na escola de Denver eu não tinha amigos, e aqui eu tenho Kate e Tommy da minha classe, e aqui você sorri mais. É verdade. Em Denver, mesmo antes da situação com Emily, eu vivi uma vida solitária, sem muitos amigos, focada apenas no trabalho. Aqui, em Bend, havia construído uma comunidade real. E se eu dissesse que podemos ficar para sempre? Os olhinhos dela brilharam. Sério? Para sempre, para sempre? Para sempre, para sempre. Emma me abraçou forte. Então eu quero ficar. Eu gosto de ser Emma Sullivan e gosto que você seja minha mamãe Sandra. Naquela noite, depois que Emma dormiu, eu liguei para o agente Williams. Agente, tomei minha decisão. E? Queremos continuar sendo Sandra e Emma Sullivan.
Tem certeza, Sandra? Uma vez que oficializarmos isso, não há volta. As identidades de Sarah Williams e Emily Johnson serão oficialmente declaradas mortas. Mortas. Era uma palavra forte, mas apropriada. Sarah Williams, a mulher solitária que aceitava migalhas de afeto da família, estava realmente morta. E Emily Johnson, a criança traumatizada e negligenciada, também estava morta. Tenho certeza. Muito bem. Vamos processar a documentação. Em 1 mês, vocês serão oficialmente Sandra e Emma Sullivan, sem qualquer ligação legal com as identidades anteriores. 1 mês depois, recebemos nossos documentos permanentes, certidão de nascimento de Emma com o meu nome como mãe, minha certidão de nascimento como Sandra Sullivan, histórico escolar falso, mas oficial para Emma, histórico de trabalho construído para mim. Nós éramos oficialmente mãe e filha. Naquela mesma semana, Emma fez 6 anos. Organizamos uma festa no nosso quintal com suas novas amigas da escola e da vizinhança. 20 crianças correndo pelo jardim, comendo coque, brincando com Max. Mamãe Sandra, essa é a melhor festa que eu já tive, Emma disse, abraçando minha cintura. E era verdade. Era a primeira festa de aniversário real que ela havia tido. Mei Chen se aproximou enquanto observávamos as crianças brincando. Sandra, posso dizer uma coisa? Claro. Quando vocês chegaram aqui, Emma era uma criança muito séria, muito tensa. Agora olha para ela. Olhei para Emma, que estava brincando de pega-pega com os amigos, rindo alto, completamente despreocupada. Crianças florescem quando se sentem seguras e amadas, Mei continuou. Você deu isso para ela. Na verdade, ela deu isso para mim também. Era verdade. Emma não só havia encontrado uma mãe, eu havia encontrado um propósito. Cuidar dela, protegê-la, vê-la crescer feliz e saudável tinha se tornado a coisa mais importante da minha vida. Algumas semanas depois, Emma estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha quando fez uma pergunta inesperada. Mamãe, você às vezes sente saudade da vida antiga? Parei de lavar a louça. Como explicar para uma criança de 6 anos que a vida antiga incluía dor, solidão e trauma que eu ainda estava processando? Às vezes sinto saudade de algumas coisas, respondi honestamente, mas estou muito mais feliz com a nossa vida nova. Eu também. Às vezes eu lembro da mamãe Jessica e do papai Michael, mas não sinto saudade. É normal sentir coisas confusas sobre eles, Emma. Eu espero que eles estejam bem na cadeia, mas eu não quero voltar a morar com eles. Você não vai precisar voltar nunca. Você vai ficar comigo para sempre. Para sempre, para sempre? Para sempre. Para sempre. 1 ano depois da nossa chegada em Dend, finalmente me senti confortável o suficiente para contar nossa história para Mei e Liu. Não todos os detalhes, nunca poderia revelar que estávamos no programa de proteção a testemunhas, mas contei que Emma havia sido minha sobrinha, que os pais dela tinham se envolvido com drogas e que eu a adotei quando eles foram presos. Você salvou a vida dela, Mei disse simplesmente. Na verdade, ela salvou a minha. Emma agora estava no 1º ano, indo bem na escola, cheia de amigos. Aprendeu a andar de bicicleta, a nadar, a plantar vegetais no nosso jardim. Raramente tinha pesadelos, e quando tinha, eu estava sempre lá para consolá-la. Quanto a mim, havia feito amigos reais pela primeira vez na vida adulta. Mei se tornou minha melhor amiga. Robert Martinez virou uma figura paternal. Dr. Evans continuava acompanhando nosso desenvolvimento como família. Vocês duas criaram algo lindo, ela me disse numa sessão. Emma não apenas se recuperou do trauma, ela floresceu, e você também. Era verdade. Pela primeira vez na vida, eu me sentia completa. Numa tarde de domingo, 2 anos após nossa chegada, Emma e eu estávamos no quintal plantando flores, quando ela disse algo que me marcou para sempre. Mamãe, eu tive uma ideia. Que ideia? A gente pode ajudar outras crianças como eu? Como assim? Crianças que ficam sozinhas ou que os pais não cuidam direito, a gente pode ajudar elas também?
Meu coração se encheu de orgulho. Apesar de tudo que havia passado, Emma estava desenvolvendo empatia e vontade de ajudar outros. Você sabe que sim, meu amor. Quando você crescer, se ainda quiser, a gente pode trabalhar juntas ajudando crianças. Eu quero que todas as crianças tenham uma mamãe que cuida direito como você cuida de mim. E foi nesse momento que entendi completamente que nossa jornada não tinha sido apenas sobre salvar Emma. Havia sido sobre nos salvarmos mutuamente e criarmos algo maior que nós mesmas. Hoje, enquanto escrevo nossa história, Emma tem 8 anos. É uma criança brilhante, feliz, cheia de sonhos para o futuro. Quer ser veterinária para cuidar de animais como Max, ou talvez trabalhar ajudando crianças como ela foi um dia. Eu tenho 35 anos e finalmente entendo o que significa ter uma família de verdade. Não uma família baseada em obrigação ou culpa, mas em amor genuíno, proteção mútua e crescimento conjunto. As pessoas me perguntam às vezes se me arrependo das escolhas que fiz, se valeu a pena perder minha identidade anterior para salvar uma criança. A resposta é sempre a mesma. Não perdi minha identidade, encontrei quem eu realmente era. Sarah Williams era uma mulher solitária, que aceitava ser tratada mal porque pensava que não merecia coisa melhor. Sandra Sullivan é uma mãe que faria qualquer coisa para proteger sua filha, uma profissional respeitada, uma amiga leal, uma pessoa que construiu uma vida cheia de significado. Emily Johnson era uma criança traumatizada, negligenciada, usada como peça num jogo perigoso de adultos irresponsáveis. Emma Sullivan é uma menina confiante, amada, protegida, com um futuro brilhante pela frente. Às vezes, salvar alguém significa se transformar completamente. Significa deixar morrer quem você era para dar vida a quem você pode ser. E se alguém me perguntasse se faria tudo de novo, eu responderia sem hesitar. Faria tudo de novo, exatamente da mesma forma. Porque no final das contas, aquela ligação desesperada de uma criança de 5 anos não foi apenas um pedido de socorro. Foi o começo da nossa vida real. "Socorro, tia!" ela disse. E eu corri para salvá-la. Mas no final, descobrimos que havíamos salvado uma à outra.